Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 156. Estamos meditando o livro de Macabeus. No dia de hoje, meditaremos os capítulos 9 e 10. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais um dia de estudo. Hoje nós estamos no dia de número 156. Então, no capítulo 8 que nós vimos ontem, nós percebemos que os israelitas, principalmente através da sua liderança, que era Judas Macabeu, eles começaram a fazer aliança, começaram a se aproximar dos romanos. E aí no capítulo 9, essa aliança com os romanos, ela é intensificada. No capítulo 9, nós percebemos que ali, entre aquele reinado que estava tentando conquistar e invadir Israel, que era o reinado da Macedônia, ou dos Seleucidas, nós temos ali como rei, no capítulo 9, é esse o rei ainda, nós temos Demétrio. Então, Demétrio, ele tenta invadir a Judéia, ali onde era próximo de Jerusalém, e devido à sua força, a sua invasão, ela aconteceu com aproximadamente 20 mil homens, como o texto diz. E aí, vendo a tropa de Judas Macabeu, que aquele era um exército muito grande, muitos fugiram e ficaram aproximadamente apenas 800 pessoas para guerrear. Então, em um contexto ali de minoria, onde Judas ele teve apenas 800 pessoas para combater com ele, ali ele precisava decidir o que ele ia fazer. Como combater contra 20 mil pessoas se nós temos apenas 800? E aí nós temos aqui também um belíssimo texto que foi a decisão, que foi aquilo que fez Judas Macabeu. Ele diz assim, versículo 8. Consternado, mesmo assim dirigiu-se aos que tinham permanecido. Vejam as palavras. Aqui, desde o começo do livro dos Macabeus, sempre Israel sendo atacado, e nós encontramos pessoas valentes que defendem o país e defendem a fé. Aqui era 20 mil contra 800, muitos fugiram. E aí deram a ideia para ele de se entregar para Demétrio, que era o rei aqui da Macedônia dos Seleucidas. E aí ele diz assim, levantemo-nos e subamos contra nossos adversários, a ver se podemos enfrentá-lo. Mas eles tentavam dissuadi-lo, dizendo, não conseguiremos, salvemos, pois, agora as nossas vidas, depois voltaremos nós e nossos irmãos, e então lhes daremos combate. Somos poucos demais. Judas, porém, replicou, palavras bonitas, versículo 10, capítulo 9, versículo 10, merece um grifo. Longe de mim fazer tal coisa, fugir diante deles. Se é chegada a nossa hora, morramos valorosamente pelos nossos irmãos, sem deixar qualquer motivo de censura à nossa glória. E aí ele vai ao combate. Palavras aqui belíssimas, um grande sinal de uma pessoa de fé. E aí o que aconteceu? Muitas vezes a gente vai responder com precipitação. Por ação de Deus, eles pegam, ganham e vencem a batalha. Felizmente, nem sempre o final é feliz. Eles acabam perdendo. E aí, Judas Macabeu, ele acaba falecendo, eles acabam perdendo a batalha. E aí o restante fugiu, depois da sua morte. Versículo 17 conta a sua morte. Versículos aqui também que merecem destaque, muito tocantes, são os versículos ali do seu funeral de Judas Macabeu, que está a partir do versículo 19. Um grande lamento do povo, e aqui eles sofrendo, e aí ficaram sem uma liderança. Quem ficaria no lugar de Judas Macabeu? Ficou seu irmão, Jonatas.
tem algumas passagens, algumas traduções que dizem Jonas. Então aqui não é o profeta Jonas, aqui é um nome chamado Jonatas. Ali em livros do Antigo Testamento também aparece Jonatas, mas aqui naturalmente outro Jonatas, a gente está no ano 150, muito perto de Cristo. Aqui já acabou o Império do Egito, já acabou a Síria, a Babilônia, a Pérsia, aqui nós estamos no Império Grego da Macedônia. Então, aí ficou no lugar dele alguém chamado Jonatas. Jonatas, ele foi sumo sacerdote, ele foi aquele responsável pela defesa do povo, o líder do exército, e ele teve essa responsabilidade aqui de liderança entre os anos 160 e 142 a.C. Então aqui novamente estamos muito perto de Cristo. Aqui o Império Romano já começa a surgir e já começa a crescer. Gostaria de ler para vocês podem ler depois, muitos gostam assim que o padre enfatiza alguns pontos mais importantes. Vocês podem ver ali no versículo 25 até o versículo 27, eu vou mostrar aqui na minha Bíblia, vocês vão ver. Aqui eu até grifei, quando eu coloco uma estrela é sinal que eu tenho que ler. Não sei se vocês conseguem ler ali escrito contexto. Está escrito aqui contexto, aqui na lateral. Contexto é para entender aquilo que vai acontecer depois, porque são textos muito bem escritos, muito bem feitos. Então, primeiro você tem um contexto, tem explicação, primeiro tem uma introdução, um background, e aí depois você vem para a explicação. Então, eu leria, se tivesse mais tempo, dos versículos 25 a 27, para nós entendermos o contexto. E aí, Jonatas, ele é escolhido pelo povo, não só por ele ser irmão, ele é escolhido pelo povo para ficar no lugar do seu irmão que faleceu, Judas. E aqui começa novamente a perseguição, começa o confronto, e aí eles fogem para o deserto. Fogem para o deserto para salvar a sua vida. E nós temos aqui um momento que Jonatas, ele pede para passar a sua bagagem em um pequeno território, e ele recebe não. E aí depois começa aqui mais uma batalha, começa mais uma guerra. Nós estamos aqui quando Jonatas ele conseguiu passar pelo Rio Jordão. E aí nós vamos um pouco adiante, nós lembramos de um personagem chamado Alcimo. Alcimo, com M no final. Alcimo era alguém que vivia entre os israelitas, que estava na Terra Prometida, mas que havia negado o povo. Ele havia sido não só infiel, foi um grande traidor, que procurou Demétrio, que procurou o rei da Macedônia, dos Seleucidas, para entregar o povo. E aqui nós temos a morte desse traidor. E Alcimo, antes de morrer, ele consegue ainda derrubar parte do muro que separava o átrio do templo, o local que é sagrado, e aí depois ele tem um problema na boca, ele fica um tempo ainda sem falar. Depois que ele tem a boca paralisada, ele morre. E aí Israel, vivemos isso no final ali no versículo 57, Israel tem 2 anos de paz. Depois nós temos uma nova batalha, um novo período que Jonatas ele precisa combater. Na minha Bíblia chama o cerco de Bet-Bassi. Ali um novo conflito, onde Jonatas ele tinha poucos soldados, ele precisa enfrentar aqui novamente o chefe que foi enviado do exército de Demétrio. E aí Israel, depois de um período, ele aceita um diálogo, ele aceita um acordo de paz. Capítulo 10, se vocês têm na Bíblia de vocês aí, vai mostrar aqui um novo conflito. Esse conflito é um conflito interno no próprio reinado de Demétrio. Aqui tem um usurpador, alguém de dentro do império, que tenta tomar o poder, que tenta tomar a frente, que tenta tomar mesmo o reinado que era de Demétrio. O nome dele era Alexandre Balas. E aí começa, eu vou ser muito breve, esse capítulo aqui ele é longo, mas eu vou explicar com as minhas palavras sem ler alguns pontos. Se for preciso, amanhã nós voltamos no capítulo 10. Então, esse capítulo 10 aqui nós temos alguns conflitos, 2 tipos de conflitos. Primeiro,
O conflito principal é o conflito interno que acontecia no reinado da Macedônia. Qual que era esse conflito interno? Nós tínhamos um rei, Demétrio, e aí contra Demétrio surge ali dentro, é como se fosse uma conspiração civil, surge um homem chamado Alexandre Balas. E aos poucos ele começa a ganhar tanta força que até o rei do Egito, Ptolomeu, ele envia a sua filha, Cleópatra. Depois vocês pesquisam e dizem se é a Cleópatra que nós conhecemos aí das histórias, da literatura. O rei do Egito mostrando apoio a Alexandre Balas, que era um usurpador, não é Alexandre Magno, ele envia a sua filha Cleópatra para se casar com ele. E aqui Alexandre, depois ele vai crescendo, vai tendo cada vez mais forças. E aí nós vemos que os israelitas também, esses dois, aparentemente reis, porque o rei oficial era Demétrio, esses dois reis, Demétrio e depois aquele que era usurpador, que acaba sendo o rei que era Alexandre, os dois enviam carta para Israel querendo o apoio e acordo com eles. Primeiro é Alexandre, envia uma carta mais simples, ali no capítulo 10, e depois tem Demétrio, uma carta mais longa, com mais poder, com mais direito, com mais promessas a Israel. Quem Israel apoia? Israel apoia Alexandre, do mesmo jeito que apoiou os egípcios, Alexandre Balas. E aí o que acontece nesse conflito interno que aconteceu no reinado da Macedônia, Alexandre, ele acaba vencendo e ele acaba tomando o poder. E aí vocês podem ver depois que nós vamos começar a ver novamente algumas batalhas do reinado da Macedônia contra Israel, contra aquele que era o líder de Israel naquele momento, que era Jonatas. Quando parece que as coisas iam acalmar o conflito, a guerra, as tribulações, elas continuam. Queridos irmãos e irmãs, são 2 capítulos, parece que quando é menos capítulos que nós vamos fazer mais rápido, mas a realidade é essa. A realidade é essa, leiam, meditem, o padre muitas vezes faz uma introdução, e aí eu peço para vocês que vocês tenham sempre um papel para fazer anotação, para vocês irem guardando essas informações. Nossa missão é ler e compreender a Sagrada Escritura. Antes da bênção final, eu digo como pastor, como amigo, eu peço novamente a licença de vocês para divulgar, para convidá-los para essa peregrinação que nós vamos ter saindo no dia 18 de julho. Nós vamos primeiro para a Turquia, onde Nossa Senhora viveu com São João, onde ela foi assunta ao céu, que é na cidade de Éfeso. Temos também carta de São Paulo a Éfeso. Ali na Turquia, nós vamos para Éfeso, para Esmina, depois nós vamos para Antioquia da Psídia, nós vamos para Listra, para Derbe, e nós vamos para Tarso, onde São Paulo nasceu, onde ele foi criado, e vamos ter missa lá, como missa em todos os dias. Depois nós vamos para Polônia, onde viveu São João Paulo II, onde Santa Faustina teve as visões da Divina Misericórdia, campo de Auschwitz, onde Edith Stein foi morta também, onde São Maximiliano Maria Kolbe morreu. Depois temos 3 noites em Roma, 3 noites na Itália e em Roma. E aí um desses dias nós vamos para Assis, visitando onde viveu, onde está enterrado, São Francisco, Santa Clara e também Carlo Acutis. Turquia, capítulos 13 e 14 ali de Atos dos Apóstolos, uma peregrinação bem bíblica mesmo. Hoje nós não podemos ir na Terra Santa, mas nós vamos pegar a Turquia, e aí depois Polônia, e aí por fim nós vamos para a Itália e passarmos na Porta Santa. Se você pode, tem condições, temos ainda algumas vagas, você vai ter um curso bíblico pessoalmente com o padre durante os translados de uma cidade para outra. Então que Deus te abençoe. Se você conhece alguém, se você deseja aqui, tem um contato da agência, liga, diz que acompanha o canal do padre, pede desconto, negocia. E se Deus quiser, mês que vem então, dia 18 de julho, teremos a nossa peregrinação. Espero que consigamos aí completar o nosso grupo, que está quase completo. Irmão, irmã, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, vamos adiante, continue sempre colocando seus comentários, é um prazer, uma alegria tê-lo conosco. E segura na mão do Padre, segura na mão de Deus, e juntos, mirando Apocalipse capítulo 22, 31 de dezembro, onde nós celebraremos a leitura da Bíblia durante esse ano, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.